Eu juro que eu achava que esse ano a gente ia conseguir descansar um pouco, porque o ano passado foi muito tenso. Foi tenso mesmo, no sentido de como que eu vou garantir merenda para esses meninos. Como que esses meninos vão aprender nesse ambiente horroroso que era a escola. Como que essas meninas da cozinha vão se sentir pertencentes ao nosso projeto se falta pano de prato para elas. Né? Como que os professores vão ensinar se eles têm dificuldade na questão da formação. Então, isso a gente foi fazendo aos poucos. Aí, quando chegou esse ano, a gente falou, nossa, esse ano a gente vai dar uma respirada e a gente vai começar até curtir todo esse processo. Só que aí, infelizmente, veio a pandemia. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. É o maior número de mortos em 24 horas desde o início da pandemia. Total de casos registrados está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. As redes municipal e estadual de ensino do Rio de Janeiro decidiram suspender as aulas. A suspensão deve durar uma semana. Nas escolas estaduais. Weintraub não é mais ministro da Educação. Ele deixa o cargo depois de uma série de... Finalmente soubemos quem será o próximo ministro da Educação, o oficial reformado da Marinha, Carlos Alberto Decotelli. A formação acadêmica anunciada por Decotelli foi contestada por instituições de ensino. A informação saiu agora há pouco, o nome de Milton Ribeiro para o cargo de ministro da Educação. Milton Ribeiro é professor e pastor. Quando a pandemia começou lá em março, eu acho que, como a maioria das pessoas, a gente imaginava que fosse algo de curta duração, né? Que a gente ia ficar isolado 1 mês, 2 meses e retornaria às nossas atividades. Quando surgiu a notícia de que a rede iria parar, veio aquele ponto de interrogação, né? Uma grande dúvida em relação àquilo que aconteceria no Brasil, porque nós já acompanhávamos pelo noticiário o que acontecia na Europa, e era muito sério e aparentemente muito longo. A princípio nós tivemos um período de recesso escolar de 15 dias, depois nos foram ofertadas capacitações para trabalhar com as ferramentas do Google, né, o Classroom, Drive. Na escola estadual, anteciparam as férias, até para entender o que estava acontecendo, né? Então, professores e alunos foram dispensados, ficam de férias, antecipando as férias, até entender se o processo seria longo ou não e qual a plataforma ou qual o caminho a seguir. No começo, a nossa primeira impressão é de que não daria certo, que não funcionaria, porque nós, como professores de educação infantil, não conseguíamos vislumbrar um atendimento remoto, né, à distância. As coisas foram se encaminhando, foram se ajeitando, nós passamos a utilizar essas ferramentas online, as famílias aprenderam a utilizar também. E aí, quando voltamos na escola estadual, já tinha uma plataforma montada, que é essa plataforma que se trabalha até hoje. Vamos fechar o ano com ela, provavelmente, né? Aulas remotas, num centro de mídias lá em São Paulo, e nós, professores da rede estadual, como plantonistas. Então, a gente dá suporte aos alunos, dando plantão, organizando questões, questionários, formulários para eles responderem em cima das aulas que foram dadas. E eu confesso que o primeiro mês para mim foi um mês de muita angústia, porque logo no início as pessoas começaram a se movimentar em torno de dar respostas educacionais, né, falando especificamente da educação, de como lidar, né, com esse isolamento. Aonde nós tínhamos uma informação mais rápida e correta, isso lê-se em rede particular, o momento de susto, o momento de apreensão foi curto. Então, rapidamente, os professores já estavam engajados com uma plataforma que funcionava e os alunos dando a resposta, né? Então, na rede particular, também passamos por um susto, também passamos por muitas interrogações, passamos por muita apreensão, porém, isso foi rápido. Já na rede pública, que também é muito maior, né, aí os problemas foram mais longe também, né? Os professores estavam muito agoniados, muitos perdidos, nunca mexeram com tecnologia, e de repente isso, do dia para a noite, você precisa adaptar. Está num período de muito cansaço, assim, porque as atividades remotas nos demandaram outras ações, né? Então, assim, que nós sentimos, assim, muita burocracia para se comprovar né, a efetividade das ações. E aí a gente já foi sentindo, logo no início das aulas, a dificuldade dos professores de conciliarem a formação com o ensino remoto.
porque não é só o ensino remoto, é um momento que pediu que todo mundo reconfigurasse a sua vida. Então, aquela pessoa que normalmente contava com uma rede de apoio para cuidar do filho e da própria escola para onde deixar o filho, essa pessoa passa a ficar com o filho em casa, essa professora passa a ter que, além de preparar as aulas dela, oferecer ensino remoto para suas turmas, ela também tinha que acompanhar o filho no trabalho escolar. Foi chegando um período assim que eu não consegui mais, né? Meu marido voltou a trabalhar e eu fiquei em casa com ele, daí precisava, né, dar conta de toda essa demanda de fazer a busca ativa das famílias, de preencher toda a parte burocrática, de fazer planejamento, de fazer acompanhamento. E o meu trabalho foi se acumulando e eu senti que eu ia começar a adoecer. Então, eu tive que montar uma rede de apoio, né, quebrar um pouco desse isolamento. Então, hoje eu conto no período com a ajuda da minha mãe, no outro período eu conto com o apoio de uma outra menina que está como babá. Tem escola que obriga o professor a ficar lá no WhatsApp de 12h30 às 10:45, mesmo que não tenha nenhum aluno lá. Aqui a gente não tem isso. A gente define 30 minutos por professor, por semana, para ele dar um oi assim no grupo, dar uma motivada. Olha, gente, o trabalho que foi entregue essa semana é sobre tal assunto, qualquer coisa, nós estamos aqui. Mas nada disso, de pressão sobre eles de entrar, de ficar ali, sem ter aluno, porque não tem condições de ter. Eu vi os professores sendo pressionados, constrangidos e assediados para gravar videoaula. E eu acho uma bobagem gravar videoaula. Porque se for para entregar meramente um conteúdo, a gente já tem dezenas, talvez centenas de youtubers que são professores, ou melhor dizendo, professores que são youtubers e que veiculam um conteúdo da melhor qualidade, usando recursos high-tech, tendo, inclusive, recursos que um professor lá no semiárido nordestino não terá. E aí, se o professor está sendo obrigado a gravar uma videoaula para entregar, é porque essa rede ainda acredita numa educação em que educar é só entregar conteúdo. Foi muito duro para os professores. Tem uma pesquisa do Instituto Península, não sei se você viu, que mostra no começo da pandemia a dificuldade que foi um professor que não é preparado na universidade para a sua prática, mesmo no presencial. Há uma ênfase exagerada em teoria, inclusive num processo de aula na faculdade mais discursivo do que interacional, né? E a gente tende a reproduzir o que a gente vê os nossos professores fazendo, e aí muito menos para usar plataformas digitais, usar televisão, usar rádio, como as várias mídias que foram usadas nessa pandemia. Então, insistir nas nossas aulas semanais, né? As nossas aulas são às terças e quintas pela manhã e à tarde. A gente percebeu que não seria um bom modelo, porque a gente tinha que dar ao professor e à professora a liberdade de fazer a gestão do seu tempo de acordo com a sua realidade. E aquela coisa de estar ali às terças e quintas, muitas vezes com tempo reduzido, porque no modo remoto você não pode fazer uma aula maior do que 2h30, porque ninguém suporta. E aí aquele momento acabava virando um momento de entrega de conteúdo, que é uma coisa na qual eu não acredito. Eu acredito numa formação que se dá a partir das interações entre as pessoas, não só entre eu, que sou formadora, e minha colega, mais Sara, com os cursistas, mas interação entre eles. Quando a gente fala do ensino tradicional, a gente não pode esquecer que cada profissão tende a reproduzir o que viu os profissionais com quem conviveu fazendo no passado. Então, um professor que a vida inteira viu alguém escrevendo no quadro e ele reproduzia no caderno, que ele vai para a universidade, que é um momento que poderia quebrar paradigmas, ele vê alguém escrevendo no quadro e ele reproduz no caderno, ele vai fazer isso na sua aula. A não ser que a formação continuada em serviço quebre com isso. Mas muitas secretarias
estaduais e municipais, chamam essas mesmas universidades e esses mesmos professores que há 30 anos ensinam desse jeito para dar as formações continuadas em serviço. Então, eu fui percebendo, Aline, que a pandemia pedia novas respostas, novos processos, novas práticas, novos protocolos. E, infelizmente, a educação ficou muito tempo dando resposta como se estivesse no contexto de 2019. Então, achando que dar aula virtual é só levar a sala de aula para o computador. Isso é um equívoco absurdo. Em vez de a gente pensar em novas questões, né, para esse movimento, né, de atividades remotas, a gente está tentando querer fazer com que o presencial se encaixe, né, dentro do remoto. Então, assim, tudo aquilo que a gente tinha lá, parece que a gente quer fazer com que o remoto se assemelhe, né, para a gente poder se colocar naquele lugar de conforto que a gente tinha antes, né, do que era esperado, do que a gente já tinha de rotina. Eu acho que isso está demandando um desgaste muito grande para a gente, né? A gente tem que entender que é uma outra situação, é uma outra condição. A escola ainda não entendeu que aquele professor que fica diante de um computador, blá, 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 falando para os meninos, ele não está provocando aprendizagem. Ele está com uma plateia, ele está reduzindo os estudantes a espectadores, os meninos estão ali protocolarmente, mas a gente não tem a menor garantia de aprendizagem. A gente sempre falou, vamos fazer uma educação integral, para além dos muros da escola, que dialogue com o território, parará, parará. Mas isso é muito difícil, porque falta formação, falta a família participar, falta a comunidade estar dentro. Beleza, nunca conseguimos isso tranquilamente. Aí vem a pandemia, te obriga a fazer isso. Te obriga a levar essa educação que é feita entre 4 paredes para dentro da casa dos meninos. E aí, quando você, de uma forma obrigatória, tem essa oportunidade, o que você faz? Você pega o conteúdo e leva para dentro de casa, né? Na chance que você tem de valorizar outros saberes, de potencializar os saberes que são adquiridos dentro de casa e na comunidade, e nos momentos de crise, né? Esse conhecimento que vai além do conhecimento curricular, além do conhecimento escolar. Aí, quando você tem essa oportunidade, você pega aquele tradicionalzão, leva para dentro de casa. Não, para pior, aí você piora, porque não é todo mundo que vai ter acesso. Pelo menos aquele. Agora, eu acho que existe uma opção pior do que o tradicional. É o tradicional online, né? É muito pior, porque ele não acontece. Ele não acontece para muita gente. Quando a gente tem que aprender numa forma tão rápida, sem ter tido estrutura para isso, evidentemente que a gente vai tentar incorporar essa nova maneira de trabalhar à maneira conhecida de trabalhar. Então, quando alguém começa a criticar, que imagine, reproduziram, isso não é educação à distância. Lógico que não é. Foi um processo de aprender fazendo. E foi muito importante acontecer esse processo de aprender fazendo. A gente mandou um trabalho que foi esse do meio ambiente, que os meninos ganharam uma muda e ganharam sementes. As mudas eles plantavam em casa, e a semente eles plantavam, cultivavam para quando voltar para a escola, a gente fazer o jardim da quarentena numa forma de superação. E o decorrer dessas ações, Aline, que é o que mais interessa a gente. Porque é o seguinte, se o menino vai estar lá uma fórmula de Bhaskara no conteúdo, ele não sabe fazer aquilo, ele vai perguntar ao pai, o pai também não sabe. O que gera ali? Um conflito. O menino não faz, fica o quê? Desmotivado. Agora, se você manda, por exemplo, uma semente para ele plantar, ele pode não saber, ele vai perguntar ao pai. Aí o pai vai lá e vai ajudar ele a plantar. Você diminuiu a tensão, pelo contrário, você não gerou a tensão e você ainda aproximou os dois. Eu fiquei chocada, Aline, de ver que o mundo estava numa guerra biológica, todo mundo com medo de morrer, e as crianças continuavam estudando sílaba tônica. Não que sílaba tônica não seja importante, gente. Mas como é que eu acho que é possível pegar a criança e colocar dentro de uma bolha, de uma realidade paralela, e ignorar tudo que está acontecendo ao redor dela? A aprendizagem precisa conversar com a vida, com o momento, com o contexto. Eu aproveitei a quarentena para ler sobre a gripe espanhola de 1918, livros sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda, tentando achar como é que a educação foi tratada. Nas guerras, as aulas continuaram, tinha bombardeio, as crianças escondiam, depois voltavam para as escolas. Quando
as crianças judias foram expulsas das escolas públicas, a comunidade judaica organizou escolas só para crianças judias. A educação não parou em momentos de bombardeio, em momentos extremos, mas ela não parou para aqueles que já estavam na escola. É verdade que havia a exclusão de uma parcela da população, a gente demorou no mundo a universalizar o acesso, mas os que estavam na escola continuaram tendo aula no máximo de tempo possível, inclusive durante a gripe espanhola. A gente tem feito uma entrega para além de conteúdo. A gente tem, o grupo todo tem uma consciência muito importante de que conteúdo curricular é responsabilidade da escola. A escola, inclusive, tem responsabilidade de transformar esse currículo em algo que seja acessível para outros atores, né, também poderem participar dessa construção cidadã do aluno, né? Mas, por exemplo, assim, a escola tem que criar alternativa, não a família assumir essa responsabilidade. A forma de educação a que a pandemia nos obrigou levou a uma conexão muito mais forte da escola com a família. Então, a família aprendeu a valorizar o trabalho do professor e o professor foi obrigado a se conectar via diretores, mas às vezes o professor diretamente com as famílias, né? Então, construir em cima disso, olhar para a família como alguém legitimamente interessada na educação dos seus filhos e fugir de uma outra narrativa muito comum entre professores no passado, que é a família não se interessa pela educação dos seus filhos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma fantasia explicativa que foi criada. Há muitas pesquisas, o Educar para Crescer, que foi uma pesquisa um pouco mais antiga, lá do começo do século XXI, que mostrou que os pais têm um grande interesse, eles não conseguem participar numa escola que marca reunião de pais numa quarta-feira de manhã, por exemplo, para filhos de trabalhadores, né? Nós tivemos um período também de sensibilização das famílias, da importância deles continuarem com uma rotina de atividades, que se mantivessem os vínculos com a instituição, com os professores. Então, muitas famílias toparam a iniciativa e deram continuidade com as propostas. Apesar de que não chega em todo mundo da forma que a gente queria chegar, nós temos um dos melhores resultados aqui da nossa região. Por quê? Porque a gente faz trabalho de entrega casa por casa. A gente optou por isso, por conta da condição de acesso à internet. Só para você ter uma noção, a gente tem 132 alunos, 40% desses alunos estão na área rural dessa comunidade, então não tem acesso à internet. Os outros 60% estão na área periférica, que tem dificuldade de acesso à internet e à tecnologia. Os que têm celular são 3, 4 filhos em casa, e como que fica, né? Desses 132 alunos, 50 são no Fundi 1. Então, o Fundi 1 depende do celular do pai, que são crianças muito pequenas, da mãe que trabalha. Então, é toda uma complexidade da situação que a gente preferiu entregar o material impresso e levar em casa. Eu vejo também os pais sofrendo, os pais estão preocupados, os pais estão vendo os filhos parados, têm dificuldade em acompanhar os filhos. A partir do momento que a gente está em sala com a criança, a gente tem na nossa ação direta com ela, né, e depois aquilo tudo que vai, né, no seu contexto, né, e agora não, agora a gente está diretamente com a família, né, dentro das suas questões no cotidiano. A rede particular, ela conta com um apoio maior dos pais, os pais são mais presentes, e existe uma cobrança maior dos alunos também, né, por parte do conteúdo, já que ou por conta própria ou por conta da família, os alunos precisam alcançar alguns objetivos. Isso faz com que eles interajam mais com as aulas remotas.
Sem contar que conta com um apoio também muito maior, né? Na estrutura. Equipamentos melhores, internet de melhor qualidade. Então, eu vejo que hoje a diferença entre a rede particular e a pública, que sempre existiu, hoje é muito maior. A pandemia trouxe esse grande problema, que foi distanciar ainda mais essas duas redes. A rede estadual que eu trabalho, ela é muito grande, então eu entendo, né, muito difícil abraçar todos os alunos. Os pais também estavam muito distantes das próprias escolas, o que também dificulta o contato e a concentração, a chamada, né? Essa busca ativa que nós estamos fazendo constantemente, nem sempre surte efeito. Falta uma compreensão, Aline, de que quem pode ficar inteiramente disponível para o processo pedagógico numa crise como essa está numa situação de muito privilégio social. Essa imagem idealizada de uma criança bonitinha na frente do computador no seu quarto de estudos, ela só é realidade para uma parcela muito estreita, muito pequena da sociedade brasileira. Então, eu lembro que na porta da minha casa aqui batiam adolescentes, mães acompanhadas dos seus filhos, vendendo pano de prato para não passar fome. Então, quando a coisa aperta na periferia, a meninada participa do corre. Teve famílias que disseram, olha, professora, eu tenho só um celular, eu tenho que priorizar o meu filho que está lá nos anos iniciais, né? Muitas famílias que têm dificuldade com conexão de internet, então, às vezes a gente fazia alguma videochamada, a família não tinha como participar, então a gente sempre está buscando outras alternativas, né? Um meio mais fácil, né, está sendo o WhatsApp, então muitas famílias que não conseguem acessar a sala virtual, a gente manda as atividades por WhatsApp também. Então, a gente vai tentando, né, adequar e vai tentando se aproximar, mas, assim, realmente foi uma barreira, é uma barreira muito grande, ainda a questão da conectividade, a questão de estrutura, né, e de acessibilidade com relação aos aparelhos, aos recursos. Isso impactou bastante e também, né, uns fatores que desmotivam a família, porque às vezes a gente faz uma videochamada, né, e as outras propostas têm uma continuidade naquilo que foi conversado, e a família acaba não ficando de fora, né? A partir das alternativas que a rede deu para a gente, que era o uso da televisão, o canal não pega aqui, porque só pega em 200 e poucos municípios, Minas tem 800 e tanto. YouTube tem um aplicativo e tem material impresso. Aí, por a gente conhecer essa comunidade, por isso que eu te contei todo esse 2019, que eu acho que todo esse trabalho de mergulho mesmo que a gente fez na comunidade, com as famílias, esse trabalho de aproximação, de entender quem são os nossos professores, a nossa comunidade, o território que ela está inserida, nos deu base para a gente tomar decisões muito importantes quanto à forma como a gente ia fazer essa educação em período remoto. A pandemia escancarou que a educação é uma tecnologia de outra época. Porque, veja bem, não é de hoje que a gente vê os teóricos, os pesquisadores anunciando a necessidade de inclusão digital no contexto educacional. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de computador, eu tinha 11 anos de idade. Eu estou com 48. Tá? Há quanto tempo se fala, se anuncia um mundo profundamente digital? Basta lembrar do desenho dos Jetsons, né? Que parecia uma coisa assim muito futurista e hoje é uma realidade. O que as redes fizeram efetivamente para promover a inclusão digital do professor? Até um dia antes da pandemia, a gente estava brigando para ter internet na escola para poder responder o diário eletrônico. Até um dia antes da pandemia, o estudante estava sendo obrigado a não usar o celular porque a escola não aceita o diálogo digital, ela só quer ficar no analógico. Então, a inclusão digital é uma urgência inadiável que se impôs. E por que as redes sofreram tanto para se adequar ao ensino remoto? Porque elas não fizeram o seu dever de casa. Por exemplo, aqui na escola, quando a gente pensa em retorno, a gente vai ter um projetaço no retorno de trabalho com tecnologia com esses meninos, sabe? De tipo assim, olha, cada um vai ter um e-mail, e você vai receber um e-mail do diretor por semana. Porque eu não posso fazer isso com eles hoje, porque eles não têm celular em casa, não têm internet em casa. Mas na escola eu consigo garantir que eles tenham acesso a isso. Com relação à inclusão digital das famílias, é bem mais complexo. Embora já há muitos municípios fazendo
reunião de pais no modo híbrido. Como que é o modo híbrido? Eles chamam alguns pais para a escola e isso é filmado e mandado ao mesmo tempo para os pais que estão em casa, para poder, então, aqueles que não têm conectividade, vêm para a escola. Então, é uma outra forma de fazer isso. E vai ser muito importante para as redes pensarem nos pais como parte da escola. Educação não é uma tarefa só de professores, é uma tarefa de professores e de pais, cada um no seu papel, mas são papéis que se complementam. Tem alunos que não têm nem local em casa para estudar, que dirá equipamentos tecnológicos que ajudem isso, né? Eles não têm nenhum quarto separado só para eles. Eu conversei com uma família, por exemplo, que tem 3 filhos em idade escolar e apenas um celular na casa. Então, eles faziam um revezamento. E aí, evidentemente, isso não é ideal, isso cansa, os alunos perdem o ritmo, e esse é um fator para desânimo e evasão, né? O Brasil foi obrigado a se enxergar, né? Como disse uma amiga minha que leu meu texto, ela falou: Gina, o seu texto me lembrou uma frase da Elis Regina que diz que o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. E essa professora relatou que ela tinha uma das alunas dela, de 8 anos, não respondia as tarefas. Ela falou: cara, eu tenho que descobrir. E o que ela descobriu? Que a mãe, o pai e aquela criança tinham sido despejados e estavam morando debaixo de uma lona no meio do nada. A gente começou a receber depoimentos de famílias que estavam sem acesso ao ensino remoto porque tiveram que vender os celulares para ter o que comer. Então, você imagina, as pessoas estão falando em mandar tarefa para casa de uma criança que está passando fome, que não tem onde morar. A gente tende muito a buscar alternativas, né? A minha criança não está conseguindo acessar a sala virtual. Então eu vou fazer a ligação, eu vou buscar o WhatsApp, mas a estrutura que essa família precisaria, né? Da escola. A minha escola não tem uma internet de qualidade que as famílias pudessem ir lá e utilizar, né, dessa internet, ou que eu pudesse ir trabalhar lá da escola, né? Então, eu estou na minha casa, com os meus recursos. Primeiro legado da pandemia, ajudar as pessoas a entenderem que não se faz educação pública de qualidade sem garantia de direito social. Não adianta falar em educar uma criança sem parar para pensar se aquela criança tem saúde, tem saneamento básico, tem conectividade. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo que ainda na questão que poderá ser positiva, desde que consiga tirar bons frutos disso, né, é como a educação precisa de planejamento. Como a educação não pode mais viver de aventuras, né? Hoje sofremos exatamente por falta de organização e comunicação adequada na hora certa. Inclusive, eu estou, acho que, muito apreensivo nesse período, porque a Secretaria agora começou a impor data para encerrar um ano letivo, entendeu? E eu não quero passar essa data nem para os meus alunos, nem para os meus professores, que eu acho que tudo está acontecendo aqui, que a gente está conseguindo engajamento, que a gente está valorizando esse trabalho que pode ir além do conteúdo, e que a gente está entendendo esses tempos que cada um desses alunos tem. Do ponto de vista das autoridades educacionais, predominou uma ação muito positiva nos estados e municípios, e a percepção de que essas organizações que congregam secretários, isso aconteceu tanto na educação quanto na saúde, como o CONSED e a Undime, tiveram um papel muito importante. Com relação ao governo federal, no tempo do Abraham Weintraub, ele achou que o importante era a guerra ideológica que ele estava travando com as universidades, não deu a menor atenção para a educação básica, embora no discurso dele era que o importante é a educação básica, a gente tem que gastar mais com a educação básica, mas ele não teve nenhuma ação coordenadora da educação básica.
E o que salvou ainda, mesmo na gestão dele, é que o MEC tem uma equipe de carreira com uma qualidade grande de profissionais que estavam lá e que tentaram, de um jeito ou de outro, resistir. Eu imagino, por exemplo, se o ministro da Economia aparecesse no seu gabinete com um guarda-chuva aberto, andando para lá e para cá, cantando, né, dançando na chuva, como estivemos no começo desse governo. A bolsa explodia, o dólar explodia, né, o mundo caía. O secretário de Educação fez isso e tudo bem. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Agora, na atual gestão, está um pouco mais tranquilo essa questão, abandonaram a guerra ideológica e as secretarias estão começando a achar que é seu papel, sim, preparar a volta. Então, alguma coisa foi feita nesse sentido, como mandar protocolos sanitários. Eles mandaram quando já todos os municípios já tinham os seus, mas mandar alguma verba para a conectividade das escolas, para melhorar a conectividade das escolas, dado que na volta nós vamos ter um ensino mais híbrido, mas 2/3 do tempo foi lamentável a postura do MEC. Então, me chamou muita atenção que redes de ensino pensassem os seus planos de retomada das aulas a partir de uma perspectiva tão autoritária que nem os professores foram ouvidos. Eu trago aqui um plano de retomada das aulas que vocês vão executar. Cara, isso é de uma falta de reconhecimento e respeito ao professor absurda, porque quem vai dar vida, materialidade, aplicabilidade ao plano é o professor. Então, ele tem que ser ouvido, é ele que está no chão da escola com as crianças. Então, a pandemia tem que deixar como legado para a educação que as grandes lideranças da educação são professores e professoras. Até uma das colunas da Folha que eu escrevi foi sobre narrativas paralisantes, porque no começo tinha um grupo dizendo assim, já que não tem conectividade, não vamos fazer nada. E por uma força grande dos professores, que muitos deles, inclusive, entre aspas, atropelaram suas redes, foram para a linha de frente, mandavam nas redes sociais, do jeito que eles podiam, usando o transporte escolar para levar cadernos pedagógicos para as casas, mas fizeram alguma resposta, e muitas redes pequenas, com pouca estrutura. É muito fácil falar de valorização de professor hoje, quando a responsabilidade é dos pais em casa. Sabe? Será que só tá valorizando porque agora eu que tenho que fazer? Então, na verdade, você não está valorizando. Você está apenas sentindo falta. Porque eu acho que valorizar vai num sentido muito mais amplo. Vai no sentido de lutar pela carreira dele, lutar por melhores condições de trabalho, mesmo não sendo professor. Eu quero saber se essas pessoas que estão falando assim, mas o professor é muito importante. Se fizer a pergunta para ela assim, então beleza, seu filho pode ser professor? Se elas vão realmente dizer que querem, já que elas valorizam tanto o professor assim. Principalmente na educação infantil, né, aquela questão de, não estou conseguindo levar meu filho, eu preciso trabalhar e meu filho não tem com quem ficar, né? Então, ainda falta essa visão de que, não, meu filho está em casa, ele está perdendo momentos de interação, momentos, né, de atividades, ações que só o professor tem condições, né, com seu conhecimento de estar desenvolvendo, né, no coletivo. Eu não sou tão esperançosa e tão otimista de que realmente, né, esse período vai resultar numa maior valorização nossa, não, sabe? Eu acredito que está sendo importante para a gente refletir sobre algumas coisas, mas acho que precisaria de ações mais concretas para que, né, esse período resultasse, né, em melhores condições de trabalho para a gente. Então, essa narrativa do professor Martin, herói, que se dá em sacrifício, e que eu, inclusive, ouvi na narrativa de alguns secretários de educação, né? Eu acompanhando
as veiculações da mídia, eu lembro que um secretário de educação falou assim, olha, essa é a profissão do professor, ele tem que ir lá para a escola enfrentar o vírus, e ele usou essa expressão, e se dar em sacrifício, né? Por que existe essa narrativa, Aline? Essa narrativa existe, como você pontuou muito bem, por uma desvalorização do magistério, por um sucateamento e uma precarização da profissão, e também porque é uma profissão muito da base operária da sociedade. Quem está na base fazendo o trabalho, hoje ser professor é ser um operário da educação, né? Então, é como se fosse uma lógica de exploração da mão de trabalho, do trabalho desse professor, sem pensar na questão da garantia do direito. Então, esse discurso é um discurso ideológico que impõe para o professor uma sobrecarga de trabalho e faz com que ele se sinta, de maneira descomunal, responsável por tudo. E é uma maneira de desresponsabilizar o Estado. E é por isso que, constantemente, nós estamos falando do apoio psicológico aos professores. Aos alunos também, né? Mas o foco aí a professor é necessário, urgente, é preciso curar a alma do professor. Eles estão doentes de tanta preocupação, de tanta coisa que está passando pela cabeça deles. Precisamos de duas coisas, apoio psicológico e uma organização da rede que mostre a médio e longo prazo o que a gente pode fazer. Para valorizar o professor, é fundamental mexer com o contrato do professor, não só com os elementos externos de percepção. Ou seja, por que o professor é tão desvalorizado e que a profissão dele chega a ser apresentado, por vezes, na publicidade, ou coisa como bico? É porque o professor trabalha 16 horas numa escola, 10 horas na outra, depois ele tem que se deslocar, então ele passa o dia se deslocando para conseguir ter um salário compatível com uma profissão de nível superior, né? E eu acho que nós vamos melhorar muito o professor quando a gente, sim, aumentar os salários, é importante, mas quando a gente fixar o professor numa única escola, 40 horas, como qualquer outro profissional de nível superior, com um tempo nessas 40 horas, de preferência dentro da escola, para atender dúvidas de aluno, para planejar a sua aula, colaborativamente com seus pares, para corrigir trabalhos, para fazer uma série de coisas que um professor tem que fazer dentro de uma única escola. Então, a gente sabe que a educação é, antes de tudo, um processo de humanização, a gente sabe que não se faz educação sem escuta, acolhimento, sem construção de vínculo, a gente sabe que a educação é regida pelo princípio da gestão democrática, então não adianta achar que quem está na gestão vai pensar um plano de retomada das aulas que vai ter aplicação se essas pessoas não ouvirem a base. Se a gente aproveitar o período pós-pandemia para planejar esse processo, nós vamos ter não só um professor muito mais valorizado, porque ele vai dar aula 7 horas por dia, ele estará numa escola, uma parte desse tempo dando aula, outra parte colaborando seus pares ou individualmente corrigindo trabalhos, e vai ajudar muito na melhora da educação. Eu acho que, apesar da gente estar um pouco cansado, a gente precisa de olhar para as coisas boas que esse período nos proporcionou, sim. É até difícil de falar de coisas boas que proporcionou num período tão triste como esse. Mas das vivências que a gente consegue tirar algum proveito nesse período. Eu acho que isso a gente tem feito. Assim, não que a gente aqui na escola, Aline, a gente tenha conseguido atingir 100% dos nossos alunos. Né? Não aqui na escola que a gente tenha conseguido atingir os nossos resultados, sabe, em termos de aprendizagem. Isso não está acontecendo em nenhuma escola. Mas eu acho que o interessante da nossa escola é que a gente está conseguindo fazer o melhor dentro do que é possível fazer e aprender com tudo isso. Acho que, de um modo geral, no Brasil, todas as escolas acabaram entrando em maior contato com a sociedade. Primeiro para acalmar e depois para buscar essa busca ativa, né, dos alunos que estavam ausentes,
Isso naturalmente não aconteceria. São tantos aprendizados que a pandemia pode deixar, mas a gente fica repetindo que é um ano letivo perdido. E aí a gente corre o risco de voltar da pandemia e estar empacado no mesmo lugar, ignorando os nossos problemas sociais, ignorando a necessidade de uma ação intersetorial, ignorando a importância da materialização de uma gestão democrática em que todo mundo faça parte. As melhores soluções são aquelas que são resultado da inteligência coletiva. Eu não gosto muito de falar nessas coisas, o que a gente vai tirar de bom? É muito triste você pensar em alguma coisa de bom. Mas eu acho que é o que a gente pode aprender, né? Igual, por exemplo, aqui eu aprendi muito isso. A olhar cada vez mais para esse território, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer a área rural da minha escola. Porque eu moro aqui, mas eu nunca tinha andado de Kombi, como os meninos andam, né? De transporte escolar. Então eu vivi o que eles falam. Tem uma professora aqui que ela reclamava comigo. João Paulo, o transporte pega os meninos 5 minutos mais cedo e entrega 5 minutos mais tarde. Eu não aceito. Agora ela vai comigo na Kombi. Pergunta ela agora qual que é a visão dela. Na hora que ela vê a condição da estrada. Aonde eles moram. Entendeu? Então, eu acho que para quem se dispôs, né, a conhecer, a viver isso, você vai sair um pouco mais maduro, um pouco mais entendido sobre a sua realidade. Hoje, por exemplo, eu ligando para alunos para mostrar, tentar convencê-los do porquê a educação é importante. Essa é uma conversa que provavelmente não aconteceria naturalmente na sala de aula, talvez em uma ou outra sala, né? Mas não aconteceria de forma generalizada. E é uma conversa super importante. Hoje você olha e fala, nossa, esse é um pequeno detalhe, mas que deveria ser constante na própria escola, né? Mostrar para os alunos a importância daquilo que eles estão fazendo. Mas lá não, lá se preocupa só com o conteúdo, aula dada, preencher diário, e esses pequenos detalhes acabam passando. Então a pandemia acabou ajudando nesse quesito, né? De aproximação, ou pelo menos de direcionamento de uma conversa mais pedagógica, mais didática, menos conteudista, né? Mais humana. Que a gente está tentando ver também como positivo para realmente repensar, né, tantas questões e, mais uma vez, né, dentro dessa condição de que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, de que vai fechar o ano letivo 2020, mas 2021 tende a se iniciar, né, com todas essas problemáticas e talvez muitas mais, né. O que é necessário fazer, né, e crises são momentos de intenso aprendizado, porque você é forçado a sair da tua zona de conforto e explorar outros caminhos. Lógico que a exploração de outros caminhos não vai te levar à perfeição em alguns meses. Você vai ter um processo, uma curva de aprendizado. O que tem que se fazer na volta às aulas, contrariando algumas predições mais catastróficas, assim, que não adianta, no fim vai tudo voltar a ser o mesmo. Não vai voltar a ser o mesmo. Não vai voltar a ser o mesmo, porque com essa aceleração que a crise provocou, da inclusão digital de professores e alunos, sim, muitos alunos tinham algum acesso digital, mas era para navegar em redes sociais, não era para aprender. O que vai acontecer é uma escola bem diferente. Não foi um ano perdido, gente, foi um ano de dor, de luto, de sofrimento, mas também foi um ano de aprendizado. Eu acho que a narrativa que a gente escolhe nos leva para a ação ou para a inércia. A narrativa que a gente escolhe nos leva para o caos ou para a construção. A gente é que vai ter que escolher que caminho a gente vai dar. Essa narrativa de que é um ano perdido, ela é uma narrativa tentadora, porque ela deixa nós que somos da área de educação numa posição muito confortável, né? A zona de conforto. Se é perdido, faz de conta que teve um grande terremoto e pronto. Uma visão dessas levaria a considerar que educação não é um serviço essencial e reflete o descaso de uma elite intelectual, não necessariamente econômica, que acha que, na verdade, educação não é tão importante assim. Aprender, não é nem a educação não é tão importante assim. Aprender com altas expectativas de aprendizagem nem é tão importante assim. Quando você traz a narrativa de ano letivo perdido, você anuncia que você está olhando para o ano de 2020 como se você estivesse em 2019.
E o ano de 2020 é único. Você não pode considerar o perdido a partir de uma métrica que não define. É um ano novo, inédito. Eu acho que a escola vai mudar. Isso quer dizer que ela ficará melhor? Vai mudar. Ficar melhor depende da gente ter boas políticas públicas e boas práticas dentro de cada estado, dentro de cada município. É um ano que a gente tem que esquecer. Eu falo o contrário. 2020 é um ano que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que a ciência aqui é importante. A gente tem que lembrar que votar faz a diferença, tem um líder, um representante. A gente tem que lembrar que a escola faz falta. A gente tem que lembrar que existem pessoas que você tá lá passeando, viajando, comendo bom do melhor, mas tem gente passando fome. 2020 é um ano que fez a gente acordar para essas questões. Tudo bem, para quem quis acordar.